Olá pessoal, vou apresentar para vocês a plataforma ventilatória SV600 da marca Maidre. Esse é um produto desenvolvido para ventilar pacientes neonatais, pediátricos e adultos, obesos também. Neonatais a partir de 300 gramas ele ventila. Ele possui uma tela de 15,6 polegadas, touchscreen. Todos os controles são feitos via tela, então eu clico na seleção do ajuste que eu quero fazer. Ajusto por esse encoder e confirmo por ele. A tela é angulável, então me permite aí ajustar para vários ângulos, para cima e para baixo. Aqui eu tenho a parte do bloco respiratório. As duas válvulas são destacáveis e autoclaváveis. Pode ser utilizado também um filtro bacteriano e viral aqui para proteger a válvula exalatória. Aqui ele permite módulos, os mesmos módulos da família de monitores Benevision. Então eu posso colocar um módulo de oximetria ou de capnografia aqui. Esse ventilador permite a leitura de capnografia volumétrica. Então eu só preciso do módulo de capnografia aqui, desde que ele seja da tecnologia mainstream. Eu ligo o equipamento. Aperto e seguro, ele faz uma verificação funcional inicial, que eu aguardo. Obviamente, se ele for montado para a categoria de paciente neonatal, eu vou precisar do umidificador aquecido aqui. A faixa de corte para os circuitos todo paciente acima de 20 kg, a gente utiliza esse circuito mais calibroso, de 22 milímetros, e pacientes abaixo de 20 kg, a gente utiliza aquele circuito de 15 milímetros. Aqui ele está acoplado na lateral aqui para vedar a peça Y para fazer o teste de complacência do sistema. Quando chegar nessa fase do teste, eu só clico em continuar e ele vai começar a fazer a verificação da complacência do sistema, progredindo essa barra de status e me mostrando ali a porcentagem do teste. Percebam que ele falhou na rede de ar comprimido, porque eu estou utilizando aqui só um cilindro de O2, ele ventila só com um dos gases. Ele vai permitir que eu tenha acesso à ventilação mecânica mesmo com a ventilação no cilindro. Essa fase do teste, ele está calibrando a célula de O2, ele demora 120 segundos. Eu posso pular essa fase do teste uma vez se eu tiver feito essa calibração mais cedo. No caso aqui eu vou avançar. A última etapa do teste é a verificação do sensor de fluxo neonatal, que quando eu pulo, ele me dá uma indicação de como que eu faço essa verificação, que é bem simples, eu desacoplo aqui, agora sim eu conecto o sensor de fluxo no Y, tá? E deixo ele aberto, eu não vedo ele para continuar o teste e clico em continuar. Ele manda um fluxo, verifica ali a passagem desse fluxo pelo sensor de fluxo neonatal e ele finaliza o teste. No caso aqui, como eu não vou testar esse sensor de fluxo, eu vou só pular essa fase do teste. Pronto, ele verificou tudo, falou que o suprimento da rede de ar comprimido falhou e eu cancelei as duas etapas ali com relação à célula de O2 e sensor de fluxo neonatal. Eu clico aqui em tela de espera e ele vai para essa tela aqui, tá? Nessa tela é onde eu tenho acesso à terapia de alto fluxo. Caso eu tenha um umidificador próprio, que é um umidificador para fazer terapia de alto fluxo, eu entro por aqui, ó, pela terapia de O2. Então aqui eu tenho acesso ao ajuste do fluxo, né, e ajuste da FiO2 desejada. Então é um equipamento que já vem preparado aí para a terapia de O2. É na tela de espera que eu tenho acesso a esse modo. Voltando para a tela de espera, eu clico em espera e confirmo. Aqui eu vou fazer o fluxo de admissão desse paciente. Eu vou escolher o último paciente, se eu quero as informações da última ventilação para esse paciente agora, ou se eu quero admitir um novo paciente, que vai ser esse caso. Ele me faz algumas perguntas, o tamanho do paciente, se é um paciente adulto, pediátrico ou neonatal, lembrando que pacientes neonatais são pacientes abaixo de 3 quilos, pacientes entre 3 e 20 quilos são considerados pacientes pediátricos e todos os pacientes acima de 20 quilos são pacientes adultos. Ele me pergunta se eu vou ventilar em ventilação invasiva ou não invasiva e se esse paciente é do sexo masculino ou feminino. Eu venho aqui e indico a altura, a estatura desse paciente, por exemplo, 1,65 m, confirmo e venho aqui em OK. Pronto, feito isso, esse é o fluxo de admissão. Eu vou acoplar o paciente à máquina, né, através de um pulmão teste aqui que eu estou utilizando.
e venho aqui em iniciar a ventilação mecânica. Pronto, aqui eu já estou ventilando o meu paciente. Como é que está disposta a tela? Ele está me dando aqui indicação de falha, né, do suprimento de gases. Eu vou colocar 100% aqui de O2 e silenciar esse alarme. Pronto, agora ele vai me permitir ventilar com 100% de O2. A tela está disposta da seguinte maneira. Aqui eu tenho a mecânica gráfica, né, os gráficos de pressão, fluxo e volume. Aqui eu tenho a mecânica numérica, pressão de pico, pressão média de via aérea, PIP, volume corrente exalado, volume minuto, frequência respiratória espontânea, relação volume corrente por quilograma peso, isso é um dado bem interessante, tá? Aqui eu tenho todos os ajustes referentes ao modo ventilatório, então eu estou ventilando em volume. Quero fazer algum ajuste respectivo desse modo, eu venho aqui, ó, clico e aumento ou diminuo pelo próprio encoder e confirmo. Ajuste da frequência respiratória, a mesma coisa. Ajuste de PIP. Quero mudar o modo ventilatório, os modos ventilatórios estão disponíveis aqui, por exemplo, ó, pressão controlada. Faço um preset antes de assumir o modo, por exemplo, venho aqui e ajusto um tempo inspiratório de 0,9. Ajusto uma frequência. Defino aqui uma pressão inspiratória. Após finalizado isso, eu venho aqui em OK e ele assume o novo modo pressão controlada. Se tiver algum ajuste que não tiver aqui, por exemplo, o Rise Time não está aqui, eu venho aqui, ó, em avançados e aqui ele me permite mais ajustes. Então eu tenho aqui, ó, o rampa, tá? Que aqui um valor maior é um fluxo mais lento e um valor menor é um fluxo mais acelerado, tá? Mais rápido. Aqui é o trigger, né? Ou seja, a sensibilidade, que quando eu clico para cá ela é a fluxo e para cá ela é a pressão. Então, no mesmo menu eu tenho o ajuste do trigger, né? Assistência, sempre deixar em on, que significa assistido controlado, ok? Se eu clicar aqui nesses três pontinhos, ele me dá aquela tela de ajuste que eu tenho um preset antes de assumir o modo, que aqui pode ter alguma configuração que ainda não está na tela principal, por exemplo, aqui a opção de suspiro, de tanto em tanto tempo ele me dá uma porcentagem a mais de pressão ou de volume corrente, dependendo do modo. Confirmo em OK, tá? Essa máquina permite eu fazer a manobra de reanimação no ventilador, basta eu clicar aqui, ó, em SPRV, ele me define aqui qual volume corrente, né? Ele me mostra qual o volume corrente que eu quero definir, ou a frequência respiratória e a taxa de compressão. Quando eu clico em OK, perceba que ele tem um metrônomo, ou seja, um barulho sonoro que me auxilia a manter um ritmo ali das massagens cardíacas, ok? E o tempo todo ele está me entregando o volume corrente preciso que eu quero para esse paciente. Para eu sair desse, ele suprime os alarmes, né? Todos os alarmes ali por causa da dinâmica das compressões. Caso eu queira sair desse modo, eu clico no modo ventilatório e confirmo. Aqui em cima eu tenho uma tela de outras telas, né? Então eu tenho aqui, ó, o loop de espirometria, consigo ver o loop de espirometria aqui comparando com os três gráficos da mecânica. Se eu recolher aqui eu vejo dois loops simultâneos. É interessante que eu consigo salvar referências de loops, então deixa eu salvar alguns gráficos aqui de loop de espirometria. Pois bem, quando eu venho aqui em exibir referências, ele me salva até 5 loops, né? Eu consigo visualizar os 5 loops salvos e quando eu clico naquele loop, daquele horário, ele me dá como que estava a ventilação mecânica naquele momento. Esse alarme aqui é oportuno porque aqui, ó, quando está brilhando um alarme e eu clico nele, não dentro dessa tela, mas na tela principal, ele vai direto para aquele alarme já com ele setado. Então isso me agiliza bastante porque diminui carga de trabalho do operador, né? Então eu consigo entrar na tela de alarmes. Ainda aproveitando que a gente está na tela de alarmes, eu tenho um ajuste que é bem interessante, que é aqui, ó, limites automáticos de alarmes. Quando eu clico nele, ele ajusta todos os 5 alarmes simultaneamente com uma porcentagem para mais e para menos dentro da mecânica pulmonar do que esse paciente está fazendo agora. Então isso aqui é um adjunto bem interessante porque me auxilia aí a não ter que fazer um ajuste um por um. Alarmes atuais é uma tela dos alarmes que estão acontecendo simultaneamente, porque às vezes aquela tarja ali em cima não permite mostrar todos os alarmes simultaneamente, está acontecendo mais do que um.
uma tela dos últimos alarmes recentes, né? Então posso fazer uma verificação aqui do tempo que aconteceu, há quanto tempo aconteceu e qual o alarme que era. Posso redefinir, ou seja, eu chequei esses alarmes. Aqui o áudio, eu posso aumentar ou diminuir o áudio do alarme. Voltando aqui para a visualização das outras telas, telas de valores, aqui eu tenho uma mecânica pulmonar bem mais abrangente, com bem mais dados do que eu tenho naquela primeira tela, mas perceba que ela está sempre me mostrando o gráfico de pressão de vias aéreas ali em cima. E por último eu tenho essa tela de números grandes, que é uma visualização bem ampla, através de uma fonte bem grande, dos principais dados da mecânica pulmonar. E aqui a gente tem o Pulmosight, que é um pulmão dinâmico que me mostra ali as referências, né? Se esse paciente tem uma melhora ou uma piora de complacência, esse desenho ele muda de acordo com alguns cenários possíveis. Então, quando a complacência piora ou melhora, essa cor, essa grossura aqui que contorna os pulmões fica mais fina ou mais grossa. Quando eu tenho um aumento de resistência, esses brônquios ali, os bronquíolos, eles mudam também de coloração, tá? Então eu posso verificar isso. E entrando aqui nessa ferramenta, eu posso mudar as referências ou usar o padrão atual como uma referência de melhora ou piora dessa complacência, tá? Então ele muda ali de acordo com a mecânica atual do paciente. Aqui nesse canto eu tenho um registro histórico de tudo que aconteceu com esse paciente nas últimas 72 horas, tanto de uma forma gráfica como de uma forma tabular, tá? Eu navego para baixo e para cima para eu visualizar esse histórico e para frente e para trás por esses cursores que estão aqui na tela, tá? Então eu consigo visualizar. E eu tenho as tendências de configuração também, então eu tenho os últimos ajustes que aconteceram também nas últimas 72 horas. O que o colega fez no plantão passado, ele evidencia em amarelo ali ó, o que foi mudado, né? Então todas as vezes que eu mudei o modo ventilatório, ou algum parâmetro, ele está evidenciado em amarelo. Quando eu venho aqui em registro histórico, ele me dá os últimos eventos também, que aconteceram em termos de alarmes ou eventos, e é interessante porque eu olho a data e o horário do alarme que aconteceu, e quando eu clico nele, ele me mostra como que estava a ventilação mecânica naquela hora. Então é um acesso rápido à informação que eu preciso daquele alarme, né, para eu ver esse registro histórico desse paciente. Voltando ali na tela de formas de onda, é aqui onde eu consigo pausar as ondas, né, as curvas. Então eu venho aqui, pauso, consigo navegar com o encoder aqui com o cursor ou com o meu dedo clicando em cima da curva que eu quero. Aqui ele me faz uma captura de tela, então eu consigo salvar as telas. Aqui eu despauso os gráficos, né? Salvo aí uma quantidade de telas que eu consigo extrair depois via pendrive. E não só as telas eu extraio também todo o registro histórico desse paciente. Aqui é uma visualização da pressão da rede de gases, que ele está conectado, tá? A pressão recomendada é entre 3 e 6. A gente recomenda que se utilize válvulas reguladoras para aumentar aí a vida útil do produto, ok? Que data e hora, quando eu clico eu posso fazer os ajustes ali de data e hora. Ali o tempo de bateria, ele tem uma autonomia de bateria de 120 minutos, é uma autonomia bem interessante. Aqui eu tenho alguns botões de acesso rápido. O primeiro deles é a tela de alarmes, que a gente já discutiu anteriormente, então o limiar máximo e mínimo de cada um dos alarmes. Aqui eu tenho aquela parte de sucção, né? Então eu vou fazer uma aspiração desse paciente. Eu venho aqui, pré-oxigeno ele, mando ali 100% de O2 durante 2 minutos, o máximo que ele permite. Eu desacoplo, quando eu desacoplo ele não manda mais fluxo, então ele me dá 120 segundos de tempo para eu poder aspirar esse paciente, né? Quando eu reacoplo esse paciente, ele assume a ventilação mecânica de novo sem eu precisar de apertar nenhum botão. Se eu não quiser pós-oxigenar, basta eu apertar ali, ele volta ali para a fração inspirada que estava, que no caso aqui meu está sendo 100% mesmo. A nebulização, quando eu clico ali e defino a quantidade de tempo que eu quero, por exemplo, 20 minutos e dou OK, por essa saída aqui, ele vai fazer a nebulização, que eu vou montar aquela aerocâmara no ramo inspiratório também. Então eu pego aqui um látex, um silicone e conecto naquela peça T com aquela aerocâmara no ramo inspiratório, tá? Posso apertar ali e desligar a nebulização. Aqui eu bloqueio a tela, então para o momento de visita, eu não quero que ninguém mexa na tela, posso bloquear e desbloquear.
Aqui eu deixei para explicar por último, porque são algumas ferramentas, né, de apoio à decisão clínica. Então aqui eu tenho, por exemplo, respiração manual, toda vez que eu aperto ele manda uma incursão. Retenção inspiratória, se eu apertar e segurar, perceba que no gráfico ele vai fazer uma pausa inspiratória e ao mesmo tempo ele me calcula ali a complacência estática e a pressão de platô. Quando eu solto ele libera. Retenção expiratória, eu aperto e seguro, ele prolonga a fase ex para me dar o cálculo ali de PIP intrínseca, tá? Soltei. Vou aqui para avançado, que é a segunda aba, e ele me dá várias manobras, né? várias informações. Por exemplo, PIP intrínseca, eu aperto ali, quando eu clico em iniciar, ele me dá o valor de PIP intrínseca e o volume de obstrução em ml, tá? Me dá até 3 medidas ali. Aqui, se eu tiver o capnógrafo, como eu expliquei no início, com a tecnologia mainstream, ele me dá capnografia volumétrica, então dados ali de espaço morto e tal. Aqui eu tenho o AP01, né, os dados ali que eu preciso do paciente, do esforço do paciente, é só eu clicar em iniciar, ele me dá ali o cálculo ali dos 100 primeiros milissegundos. A FIN, que é a força inspiratória negativa, que é o que? O Pmax, eu aperto e seguro, enquanto eu mantiver segurado, ele vai manter a válvula fechada para o paciente fazer esse esforço. Aqui eu tenho aquela manobra de insuflação lenta, tá? Que eu defino aqui a pressão inicial, o fluxo que eu quero, a pressão máxima de via aérea e o volume limite. Quando eu inicio a manobra, ele faz aquela esterese para eu poder verificar aquela curva de inflexão inferior e superior, né? Para me ajudar ali na indicação desses valores de inflexão. Então, eu consigo verificar, consigo colocar o cursor e marcar ele na curva de inflexão inferior, marcar o cursor 2, e aí eu consigo ter a verificação ali da distância, né, da complacência que ele está me mostrando nesses pontos. Voltando aqui, eu tenho esse IS, que é o recrutamento alveolar automatizado. Aqui eu defino quanto de CPAP que eu quero definir, né, nas vias aéreas desse paciente. Por exemplo, eu vou colocar um CPAP de 40 durante, sei lá, 40 segundos. Quando eu iniciar, ele já faz a manobra, tá? Então, o pulmão aqui vai ser insuflado com 40 de pressão e ele vai manter durante aqueles segundos ali uma manobra de recrutamento alveolar automatizada. Posso parar a manobra em qualquer momento, eu venho aqui e paro ela, tá? Interrompo. Ele fica um registro histórico ali da manobra de recrutamento, bem como os dados da mecânica pulmonar do que aconteceu durante o procedimento. Saindo, a gente tem esse desmame, que é o quê? Um desmame semi-automatizado. É um dashboard de desmame. O que ele me ajuda? O que ele me dá? É um teste de respiração espontânea feito no ventilador. Então, aqui eu crio alguns critérios, né? Perceba que ele está me dando os gráficos aqui de volume corrente por quilograma peso, volume minuto expiratório, frequência respiratória, esses dados numéricos aqui e as tendências deles aqui. E eu consigo fazer o acompanhamento desse teste de respiração espontânea. Seguindo alguns critérios. Que critérios que são esses? Aqui, ó, eu vou instituir aqui uma pressão de suporte para esse paciente, por exemplo, uma pressão de suporte de 9, uma FiO2 de 30, por exemplo. Uma PIP, de repente, ele é uma PIP de 5 mesmo, e a duração desse teste, que pode ser de 30 minutos até 240 minutos. Vou deixar um teste de 30 minutos. E a tolerância, o que é a tolerância? Eu vou deixar, por exemplo, uma tolerância de 180 segundos. Esses 180 segundos é para eu verificar se o paciente fica dentro dos critérios que eu determino. Quais são esses critérios? Quando eu clico, eu tenho ali, ó, frequência respiratória espontânea, eu defino o limiar máximo e mínimo dessa frequência respiratória espontânea e eu defino também o volume corrente por quilograma peso máximo e mínimo. Se o paciente ficar dentro desses respectivos critérios que eu criei, na verdade, se ele sair desses critérios por 180 segundos, significa que ele não está vencendo o teste de respiração espontânea. Então, a máquina automaticamente vai voltar ele para o modo ventilatório que ele estava anteriormente. Se eu tiver o módulo de oximetria aqui acoplado, entra mais um critério, né, que é a frequência de pulso, ou seja, se esse paciente cansa, a frequência cardíaca dele vai aumentar, então a frequência de pulso se torna mais um critério. E se eu tiver o módulo de capnografia, eu defino mais um critério também, que é o limiar máximo e mínimo de CO2 desse paciente. Posso definir
limites automáticos, né, de acordo com os dados demográficos que eu coloquei do paciente no início ali, e percebam que o tempo todo eu posso fazer a PI Max desse paciente, tá? A FIM que está ali, basta eu clicar. Aqui fica o registro histórico desse desmame, né, que eu tentei fazer, esse teste de respiração espontânea, e as informações que eu devo seguir aqui para a realização desse teste de respiração espontânea no ventilador, tá bom? Nesse espaço vazio, a gente consegue configurar algumas teclas de acesso rápido entrando aqui em ferramentas. Indo na última aba, eu posso escolher aqui algumas teclas de acesso rápido, por exemplo, pausa inspiratória, pausa expiratória, manobra de recrutamento alveolar e P01. Eu clico em todas elas, né, saio aqui e agora elas ficaram como teclas de acesso rápido aqui. E eu posso mudar, né, eu posso customizar o que eu quiser ali para eu ficar de mais fácil acesso. Aqui em menu, eu tenho algumas opções. Por exemplo, eu posso, a nível de usuário, fazer a calibração do sensor de pressão e o sensor de fluxo, tá? Então, eu venho aqui, perceba que ele faz a calibração, um alto zero ali, deu como bem sucedido. Demora 1 segundo, é muito rápido, tá? Em configurações, eu posso aqui definir qual o aumento da FiO2 quando eu vou fazer aquela manobra de aspiração, né? Então, eu vou aumentar quantos por cento? Eu defino por categoria de paciente, paciente adulto, pediátrico, neonatal, eu aumento quanto? 10%, 20%, 50%, para eu não entregar 100%, sendo desnecessário isso, né? Então, aqui, habilitado o módulo neonatal, habilitado a célula de O2. Aqui na última parte eu tenho a parte de tela mesmo, que é aumentar o brilho da tela. Configuração de tela, eu posso deixar mais curvas, posso ter preenchimento, posso mudar as cores das curvas, né, de cada uma das curvas. E é isso. Aqui eu entro na tela de espera e ela vai para essa tela de espera. É isso, pessoal. Obrigado.